Segunda Samuel, capítulo 17. A partir do verso 5. Hoje eu quero ver com vocês até o versículo 16, se Deus assim nos permitir, tá? Mas agora vamos ler apenas o versículo 5. 2 Samuel, capítulo 17, verso 5. Quem encontrou, diz amém. Diz assim a palavra de Deus. Entretanto, Absalão disse: chame também Uzai, o arquita, para que ouçamos a opinião dele. Ore comigo. Ó Deus, o Senhor se revelou na tua palavra. O Senhor, como diz a tua própria palavra, moveu homens que tiveram um encontro contigo a escreverem aquilo que o Senhor queria que nós soubéssemos de ti mesmo, do teu plano para nós. Eu quero te pedir que hoje o Senhor, por meio da tua palavra, nos abençoe, nos dando uma visão exaltada, correta, acerca de quem tu és, da tua grandiosidade, do teu mistério insondável. Fala conosco, Senhor, e nos deixe com o coração alegre, e nos deixe maravilhados diante de quem tu és. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, será que alguma vez na sua vida você já tenha se encontrado meio confuso assim, diante das dificuldades, sem entender onde é que Deus estava, o que é que Deus estava fazendo, por que você tinha que passar por aquela circunstância? Será que em algum momento você já se questionou, já se encontrou nessa situação? Alguns teólogos do passado, como por exemplo Martinho Lutero, João Calvino, Agostinho, entre outros, baseados especialmente no texto de Isaías 45, verso 15, que fala de Deus como aquele que se esconde e que é salvador. O Deus escondido e salvador. Eles passaram a utilizar uma expressão do latim chamada Deus absconditus. Deus absconditus, que significa exatamente isso. O Deus escondido. E o que eles queriam dizer com essa expressão? Primeiramente, eles queriam dizer que Deus, ele age o tempo todo. Em todos os momentos, em todas as coisas, até em nós mesmos, Deus ele está agindo. Embora muitas vezes nós não percebamos a sua agência, nós não percebamos a sua presença. E muitas vezes nós nem entendemos que ele está fazendo alguma coisa. Por isso eu comecei perguntando, você já passou por alguma situação em que você não entendeu onde é que estava Deus, o que é que ele estava fazendo, por que você estava passando, parece que Deus estava distante, parece que Deus não estava fazendo nada, parece que Deus não estava agindo? Pois esse Deus absconditus, esse Deus escondido, embora não percebido, estava ali, estava agindo, usando até mesmo aquelas circunstâncias, de uma maneira que você, talvez naquele momento, não era capaz de entender. E mesmo depois, talvez, continuou sem entender. Deus estava agindo. Esse Deus que é absolutamente soberano, que age em todas as coisas. E que ainda de maneira misteriosa,
Ele faz com que a nossa vontade coincida com os seus decretos. É esse Deus incompreensível, esse Deus escondido. Em Atos capítulo 17, verso 28, nós lemos que nele nós vivemos, nos movemos e possuímos o nosso ser. A nossa vida está nele, nós vivemos nele, o que fazemos, fazemos nele. Mas nós agimos muitas vezes como se só nós é que estivéssemos em ação. A nossa percepção, às vezes, é essa, de que é como se só nós estivéssemos fazendo alguma coisa e Deus está meio assim, alheio. Não. O que nós devemos aprender hoje é que, embora pareça que só nós estejamos fazendo alguma coisa, nós acabamos descobrindo no final das contas de que a mão de Deus operava em tudo, operava em todos, em cada circunstância, de modo que Ele continua soberano. E a nossa vontade não é violentada nesse processo. Alguém já disse, eu acho que já mencionei isso alguma vez aqui, que nós somos como peixes, que estamos tão acostumados a viver na água, que não percebemos que estamos molhados, não é? Nós estamos tão desatentos ao fato de que Deus está presente em todos os momentos, em cada ambiente, que nem percebemos que a sua presença está ali. Deus está sempre presente e sempre agindo. Guarde isso. Esse é o ponto central do que nós precisamos entender hoje. Quando você recebe um não, Deus está agindo. Quando você recebe um sim, Deus está agindo também. Quando algo dá errado, Deus está agindo. Quando algo dá certo, Deus está agindo também. Quando algo é adiado ou é antecipado, Deus está agindo. Quando você dá atenção a um conselho, Deus está agindo. E quando você ignora um conselho, Deus também está agindo. Quando uma ideia se fixa na sua mente, parece não sair dali de maneira alguma, Deus está agindo. E quando nós não damos importância a coisas que vêm à nossa mente, Deus também está agindo. E na maioria desses casos, nós não estamos percebendo o seu agir. Bom, hoje nós vamos ver esse Deus escondido, esse Deus às vezes imperceptível, agindo. Nós vamos ver aqui pelo menos 3 ações desse Deus escondido no nosso texto, tá? Mas antes, deixa eu só lembrar aqui alguns detalhes. Primeiro, Absalão, filho de Davi, deu um golpe para tomar o trono de Davi. E nesse processo, ele trouxe para junto dele Aitofel, que era o conselheiro de Davi. Aitofel, um homem reputadíssimo por seus grandes conselhos, por sua grande sabedoria, agora estava do lado de Absalão, o traidor, contra Davi. Nesse momento que Absalão chega a Jerusalém, Davi está fugindo de Jerusalém. E Absalão, então, agora quer saber qual a melhor estratégia, como proceder. Ele, então, chamou Aitofel e pediu o conselho de Aitofel. E Aitofel deu o seu conselho. Está aí no capítulo 17, dos versículos de 1 a 3. Vou só ler para lembrar vocês. Aitofel disse a Absalão: permite-me escolher 12.000 homens e partirei esta noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico e seu exército fugirá. Depois matarei somente
o rei, e trarei todo o exército de volta para ti. É somente um homem que procuras matar. Assim, todo o exército ficará em paz. Pronto. Esse foi o conselho de Aitofel, ok? E nesse caso em que Absalão procura conselho, parece que Absalão está agindo até de maneira sábia. De fato, nós devemos procurar conselhos. A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas Absalão, ele não para aqui. Por alguma razão, esse conselho de Aitofel, que agradou todo mundo, agradou até Absalão. Se você olhar o verso 4, ele vai dizer assim, ó, esse plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Mas por alguma razão, Absalão, ele vai querer uma segunda opinião. Mas saiba de uma coisa, lembre de uma coisa. Absalão não tem um coração em Deus. Absalão não está interessado com a vontade de Deus. A motivação de Absalão é uma motivação pecaminosa. E por isso mesmo, por ser uma motivação pecaminosa, Deus, esse Deus escondido, vai estar operando nos bastidores, por trás das cortinas, para que o conselho de Aitofel seja frustrado e os planos de Absalão sejam destruídos. É isso que nós vamos ver agora. Deus agindo por trás das cortinas, imperceptível, escondido, a fim de frustrar os planos de Absalão e o conselho de Aitofel. Bom, vamos ver a primeira das 3 ações que eu falei para vocês de Deus, tá? Primeira ação de Deus. Nós vamos ver aqui o Deus que semeia a dúvida. Essa vai ser a primeira ação de Deus. Ele vai colocar dúvida no coração de Absalão. Olha comigo os versos de 5 a 6. Entretanto, Absalão disse: chamem também Uzai, o arquita, para que ouçamos a opinião dele. Quando Uzai entrou, Absalão lhe disse: Aitofel deu-nos o conselho dele. Devemos fazer o que ele diz? Ou você tem outra opinião? Então nota esse detalhe importante. Absalão manda chamar Uzai. Uzai, que o tempo todo foi descrito nos textos anteriores como amigo de Davi. Ele também era um conselheiro de Davi. E ele está aqui como um infiltrado de Davi dentro da corte de Absalão. E Absalão manda chamar Uzai. Quando Uzai chega, Absalão ele vai contar para Uzai qual foi o conselho de Aitofel. Eu já li aqui para vocês qual foi o conselho, né? Me dá 12.000 homens e eu vou pegar Davi. Eu vou lá, eles vão se desesperar, vão fugir, Davi vai ficar sozinho, Davi está cansado, exausto, e eu vou matar Davi. Vou matar só Davi. As baixas vão ser pequenas no exército que está junto com Davi. E a gente então traz esse pessoal de volta para nós, estabelece o teu trono e o teu exército ainda vai aumentar. Essa era a estratégia, o plano de Aitofel. Ok? Agora, todo mundo tinha gostado desse plano. Inclusive Absalão. Vimos aí no verso 4 também. Todo mundo aprovou o plano. A pergunta para nós é, se todo mundo gostou do plano, por que é que Absalão resolveu buscar esse conselho de Uzai? Por que entrou na cabeça de Absalão essa ideia? Todo mundo gostou do plano de Aitofel, mas deixa eu escutar o que Uzai tem a dizer. Irmãos, talvez ele tenha visto esse momento como uma oportunidade para avaliar a lealdade de Uzai. Talvez ele queira fazer aqui um teste com Uzai. Lembra? Quando Uzai chegou até Absalão, Absalão desconfiou dele, porque ele era amigo de Davi. Ele disse, é dessa forma que você mostra sua amizade para com meu pai? Então talvez, nesse momento, ele está querendo aqui testar Uzai. Mas um ponto importante é, independentemente de quais foram as motivações de Absalão, do porquê que ele quer essa segunda opinião vinda de Uzai, independente de qualquer uma destas coisas, nós temos certeza de uma coisa.
por trás de tudo isso está Deus. Deus é que está movendo o coração de Absalão para consultar Uzai. Deus é que está colocando a dúvida no coração de Absalão para que ele se questione, peraí, todo mundo gostou do conselho de Aitofel, mas não era melhor a gente ouvir também o que Uzai tem a dizer? Nem que fosse para testar Uzai. Deus está movendo aqui o coração de Absalão. Como é que nós sabemos disso? Mais adiante, nós vamos ver um detalhezinho aqui importante no texto. Mas eu posso dizer para vocês que Deus, ele está agora respondendo uma oração que Davi fez. Que oração foi essa? Olha no capítulo 15, verso 31. Quando Davi, recebeu a notícia de que Aitofel estava junto com Absalão. Olha lá no capítulo 15, verso 31, o que está dito. Diz assim: quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforme em loucura os conselhos de Aitofel. Por que Absalão está querendo essa segunda opinião, se ele tinha gostado tanto do conselho de Aitofel? Porque Deus está começando a trabalhar para responder essa oração de Davi, para que ele considere como loucura o conselho de Aitofel. O texto, nesse momento aqui, não falou nada para nós sobre Deus agindo. Mas quando a gente estuda o contexto, como a gente está fazendo, nós começamos a perceber o quê? Deus está escondido por trás, movendo até mesmo essa dúvida no coração de Absalão. Foi Absalão que meteu essa ideia de procurar Uzai e pedir um novo conselho. Mas também foi Deus movendo Absalão a isso. Talvez, e aqui é uma especulação apenas, tá? Talvez o Senhor, ele pode ter feito com que esse pensamento, essa ideia, consulta Uzai, pergunta para Uzai, vê se Uzai é leal a ti, né? Aproveita essa oportunidade, faz um teste, procura Uzai. Talvez Deus colocou isso na mente de Absalão. E aquilo ficou martelando. Sabe aquelas ideias fixas que vêm na nossa cabeça e ficam martelando ali, né? Talvez foi dessa forma que Deus começou a mover Absalão na direção de Uzai. Bom, qual será o conselho? Que conselho Uzai vai dar? Agora nós vamos ver a segunda ação de Deus. A primeira, o Deus que semeia dúvidas. A segunda, o Deus que dá boas razões para rejeitar um conselho. Deus vai dar boas razões para Absalão rejeitar esse conselho, essa segunda ação de Deus. Olha o verso 7. O texto diz: Uzai respondeu: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Por que ele está dizendo que desta vez não é bom? A gente já viu antes que todo conselho que Aitofel dava era considerado como se fosse quase que a palavra do próprio Deus. Mas agora, dessa vez, Uzai está dizendo, dessa vez não. Dessa vez não é bom. E ele vai dizer por que não é bom. Ele vai dar algumas razões. Nós vamos já ver as razões, tá? Mas eu quero só destacar uma coisa aqui para vocês. É Uzai que vai dar essas razões. Não é Deus que abriu os céus, que fez com que eles ouvissem a sua voz e então desse as suas razões. Não, é Uzai que vai falar. É Uzai que vai apresentar todos os argumentos para dizer por que ele acha que o conselho de Aitofel não é bom. Mas ao mesmo tempo, o que nós podemos saber aqui é o quê? Que ao mesmo tempo era Deus através de Uzai fazendo isso. Era Deus por trás das cortinas. Era Deus escondido agindo através de Uzai para frustrar o conselho de Aitofel
em resposta àquela oração de Davi. Irmãos, isso já nos ensina uma coisa. Nós muitas vezes oramos e esperamos que algo milagroso aconteça. A gente ora a Deus por uma causa e a gente ora para que Deus faça um milagre, opere um milagre. E o milagre muitas vezes acontece, mas de uma maneira que parece tão natural que parece que não foi milagre nenhum, não é? Às vezes a gente nem percebe que a gente orou, que a gente pediu. De repente, quando a coisa aconteceu, do jeito que a gente esperava, a gente nem percebe, nem se lembra que foi Deus que operou. Que Deus ouviu a nossa oração e que Deus fez alguma coisa. Agora, os atentos, aqueles que estão atentos ao agir de Deus, aqueles que são lembrados de que Deus está operando, de que as coisas não estão acontecendo por acaso, Deus está do nosso lado, movendo as circunstâncias, esses são lembrados de que Deus estava agindo e trazendo o milagre. A resposta de Deus vem, mas muitas vezes vem de uma maneira tão natural que parece apenas a resposta de um irmão. Mas lembre disso, nunca é só o irmão. Nunca foi só uma coincidência. Nunca foi por acaso. Deus estava agindo. Deus estava agindo atrás disso tudo. Mesmo quando nós não percebemos. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, tá? São exemplos bobinhos aqui, de coisas que acontecem na nossa vida, no cotidiano, mas que às vezes a gente não se dá conta de que nos mínimos detalhes, até nas pequenas coisas, Deus está movendo, Deus está nos abençoando. Meus irmãos, teve um tempo que eu estava tão quebrado financeiramente, né? Que aí eu estava morrendo de vontade de comer um açaí. Só que eu estava sem dinheiro, estava quebrado, né? E aí eu falei assim, como quem não quer nada, né? Falei assim em voz alta para Deus, né? Senhor, eu estava com tanta vontade de comer um açaí hoje. E nesse dia, a Aline, eu não sabia, tinha falado a mesma coisa. E de repente, irmãos, buzina lá na porta da nossa casa. A gente morava aqui ainda nessa rua, né? Buzina lá o irmão Lelé, ó. Pastor, vim deixar um açaí aqui pro senhor. Eu não tinha conversado com ele sobre isso. Ele nem da nossa igreja não era, né? E ele foi lá. E quando ele entregou, a Aline disse assim, tu acredita que eu tinha falado assim, Senhor, eu estava com tanta vontade de comer um açaí? Eu disse a mesma coisa. Não foi generosidade do irmão? Foi. Mas foi também por trás daquilo a bondade de Deus. Uma coisa um detalhe tão insignificante. Deus podia ter deixado a gente passar sem aquilo. A gente não ia morrer pela falta daquilo. Mas Deus às vezes mostrando, eu cuido de você, eu me importo com você, eu te amo. E às vezes até em detalhes eu quero mostrar o meu amor por você. Isso aconteceu com o irmão Lelé, aconteceu com o Fábio também. Né? Recebi aquela mensagem, né? Pastor, dá uma passadinha aqui que tem um negócio aqui para você. Ô, rapaz, coisa maravilhosa. Isso já aconteceu também. Uma vez, só para contar mais uma história, eu estava lá em casa, a Aline tinha ido resolver umas coisas no centro. Ela tinha ido com alguém, não me lembro com quem, sei que ela tinha ido resolver. E tinha ficado só eu e o Jonas em casa. E estava chegando a hora do almoço e eu ia ter que preparar o almoço. E aí eu... Ó Senhor, queria tanto que alguém me chamasse hoje para almoçar. Não é muito comum não, tá? A gente receber convite para almoçar, não. Às vezes o pessoal pode pensar, né? O pastor o tempo todo recebe. Não, é meio difícil até a gente receber algum convite. E aí, nesse dia, eu recebi a ligação. Quem era a ligação? O Abel. Abel, pastor já almoçou? Eu disse, ainda não. Ele disse, pô, eu estou já passando aí. Vocês acreditam que ele me levou para comer picanha argentina lá no Benjamin? Rapaz, nunca mais ele me chamou não, mas nesse dia... Para vocês verem como Deus quebrando o coração, né?
E foi uma benção. Eu acho que eu é que não orei mais pedindo isso, né? Quem sabe? Começar a pensar sobre isso. Mas enfim, meus irmãos. Já aconteceu na sua vida aquele momento que às vezes você está precisando de uma resposta? Você está meio confuso, precisando de uma resposta. Aí você conversa com um irmão e parece que as coisas clariam assim para você. Rapaz, é isso. Resposta certa. Pô, eu quero dizer para você. Não foi só o irmão. Deus está operando muitas vezes através do irmão para responder as nossas dúvidas, para responder os nossos pedidos de oração, de uma maneira que nós não conseguimos entender muito bem como é que as coisas funcionam. Quando isso acontecer com você, dê glória a Deus. Quando isso acontecer com você, não trate como se foi mera coincidência. Não trate como se foi apenas a bondade do irmão, a generosidade do irmão, a sabedoria do irmão. Pode ter sido tudo isso, mas por trás de tudo isso também foi Deus abençoando a sua vida. Então, dê glória a Deus. Diga, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque eu percebo que a tua mão agiu em meu favor. É demonstração da tua bondade para comigo que eu não mereço. Obrigado, Senhor. Dê glória a Deus, tá? E agora, Uzai vai mostrar as razões do porquê ele entende que o conselho de Aitofel não é bom. E por trás disso, lembra, né? Deus está mostrando. Deus está dando boas razões para rejeitar esse conselho de Aitofel. Olha comigo aí o verso 8, só o comecinho dele. Uzai começa a dizer aqui, ele fala o seguinte: sabes que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros e estão furiosos, como a ursa selvagem da qual roubaram os filhotes. Primeira razão dada por Uzai aqui. O exército de Davi é pequeno. E Davi estava com 600 homens, mais ou menos. Enquanto que Absalão, o conselho de Aitofel foi o quê? Me dá 12.000 homens para eu ir lá. Então, 12.000 contra 600. O exército de Davi era praticamente nada. 5% do exército grandioso que Aitofel teria nas suas mãos. Porém, o que Uzai está lembrando é: esse exército, embora pequeno, é um exército extremamente motivado e extremamente treinado. Eles são guerreiros experientes. E isso faz muita diferença. Isso influencia demais os rumos de uma guerra. Você pode ter, numa guerra, 2 exércitos, bem treinados os dois. Mas você pode ter um que está extremamente motivado e o outro não. Isso vai influenciar os rumos daquela guerra. Irmãos, quantas vezes, se você for pesquisar na história, exemplos de guerras, você vai encontrar muitas vezes em que exércitos pequenos conseguiram vitórias grandiosas sobre exércitos muito maiores. Por quê? Como isso é possível? Porque, irmãos, muitas vezes aqueles exércitos pequenos estavam lutando pela própria vida. Ou a gente derrota o inimigo ou vai todo mundo morrer. Ou a gente derrota o inimigo ou as nossas famílias vão morrer. Então eles lutavam com toda a força que eles tinham. Eles se arriscavam ao máximo, porque era tudo ou nada. Enquanto muitas vezes o outro exército era um exército até grande, mas era um exército que questionava: será que essa guerra vale a pena mesmo? Será que está certo a gente entrar nessa guerra aí? E às vezes só estavam lá para cumprir as ordens dos seus superiores. Mas não estavam dispostos mesmo a arriscar tudo. E isso vai fazer totalmente diferença em muitas guerras. Então, aqui, o que o Uzai está dizendo é isso. Olha, lembra quem é o exército de Davi aí? Sabes que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros e estão furiosos como a ursa selvagem da qual roubaram os filhotes. É interessante essa expressão aqui da ursa, né? Há um tempo atrás, eu tinha visto
algumas pessoas falando sobre o comportamento dos ursos. Tem um pessoal que às vezes gosta de fazer umas aventuras, vão acampar em locais que tem muitos ursos e tudo mais. E eles estavam falando que os ursos, se você for entrar numa região de ursos, você entra fazendo barulho. Entra com chocalho, entra gritando, entra fazendo barulho. Porque aí o urso ele escuta e ele sai, ele vai embora. Agora, se você entrar quieto e de repente você surpreender um urso, e ele se assusta, mas ele fica tão irado com aquilo que ele se torna extremamente agressivo e aí não tem mais quem para aquele urso, quem bote aquele urso para correr. Especialmente quando ele está com filhotes. Se estiver com filhotes, aí é que ele se torna agressivo mesmo. E aqui a figura que o Zay usa é exatamente essa. Uma ursa com filhotes, surpreendida ali. Ele disse, lembre que seu pai e os homens que estão com ele são guerreiros e eles estão extremamente motivados. Extremamente motivados como uma ursa que tem os seus filhotes ali para proteger. Eles vão ser extremamente agressivos, eles vão com tudo. Eles vão arriscar tudo. Em outras palavras, não é uma missão tão fácil quanto Aitofel fazia parecer atacar Davi com seu exército. Então essa é a primeira razão que Uzai apresenta. Segunda, olha comigo o finalzinho do verso 8 e o início do verso 9. Ele diz assim, além disso, teu pai é um soldado experiente e não passará a noite com o exército. Ele agora já deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Bom, a segunda coisa que ele está dizendo é, Davi não é bobo, Davi não é ingênuo, Davi é um soldado experiente. Uma hora dessa, se Aitofel chega lá com o exército para perseguir Davi, ele não encontra mais Davi de jeito nenhum. Davi já deve estar escondido em algum lugar. Ele não está junto com o exército, ele não é bobo. Ele não vai colocar um alvo nas costas dele. Ele já deve estar escondido em algum lugar e não tem quem encontre Davi. Isso é importante por quê, irmãos? Porque se o Aitofel fosse com o exército lá para aquela batalha, contra um exército menor, e quando chegasse ali, ele não conseguisse capturar Davi, como ele planejava, aquilo seria uma desmoralização para o exército de Absalão. Eles ficariam desmoralizados. Isso seria quase que uma vitória para Davi. O povo ia comentar. Ia dizer assim, peraí, será que a gente fez certo mesmo em estar do lado de Absalão? Porque ele foi para lá com 12 mil homens contra 600 e voltou de mãos abanando? Foi tapeado por Davi? Eu acho que esse cara não vai ser o melhor líder que a gente precisa para nos governar, não. Então Uzai está dando esse argumento aqui. E isso também ia trazer um efeito negativo sobre as tropas. Olha o que ele fala aí no finalzinho do verso 9 e no verso 10. Ele vai dizer assim, se alguns dos teus soldados forem mortos no primeiro ataque, quem souber disso dirá, houve matança no meio do exército de Absalão. Então até o mais bravo soldado, corajoso como leão, ficará morrendo de medo, pois todo Israel sabe que teu pai é um guerreiro valente e que seus soldados são corajosos. Olha aqui o argumento que ele está dando. Se além de não capturar Davi, ainda tiverem soldados do exército de Absalão que morrerem, a desmoralização vai ser completa. Por quê? Porque o povo não vai atentar, o povo não vai perguntar quantos soldados do exército de Davi morreram. Não. Eles vão perguntar assim, peraí, quer dizer que não trouxeram Davi e ainda tiveram tantos soldados do exército de Absalão que morreram? Esse comandante de guerra não serve para governar a gente, não. Não serve? Como é que ele vai para uma guerra dessa com esse poder todo e volta desse jeito? Então isso, irmão, seria completamente desmoralizante. E isso infligiria medo nos soldados. Os soldados começariam a pensar assim, peraí, nós não estamos lidando com qualquer um, não.
A gente achou que ia ser fácil, mas nós estamos vendo que Davi, ele é muito mais experiente e valente com seus homens do que a gente imaginou, porque a gente voltou de mãos abanando e ainda perdemos homens na batalha. Tem um detalhe interessante aqui, que são as figuras que Uzai está usando. Ele já falou do urso e agora ele fala do leão. Ele diz, né? Até os mais valentes com coração de leão vão ficar com medo nessa hora. Essa palavrinha, urso e leão, essas duas palavrinhas juntas, lembra alguém? Lembra alguém? Vocês não lembram de alguém que quando nem soldado era, quando era só um pastorzinho assim, insignificante na casa do pai dele, cuidando de umas ovelhas no campo, matou um urso e um leão? Alguém está lembrando de quem é? Davi. O que Uzai está fazendo? Ele está pegando essas referências a Davi, quase que no inconsciente aqui, né? E ele está fazendo o pessoal lembrar do quê? Ele está fazendo eles lembrarem da figura heróica de Davi. E aquilo colocar medo neles. Com essas duas palavrinhas, ele está fazendo eles lembrarem o quê? Peraí, gente, vamos lembrar quem é esse Davi aí, tá? Davi agora pode estar até um pouco velho, mas quando ele era menino, quando ele não era ninguém, ele já tinha matado um urso e um leão. Quando ninguém dava nada por ele, ele foi lá, desafiou o gigante filisteu e derrotou. Davi é aquele que não saía para perder batalha. Vocês estão lembrando contra quem é que nós estamos indo? Deus parece que está do lado de Davi. E pensando nisso, irmãos, até os guerreiros mais ferozes como leões poderiam começar a ficar com medo se o resultado fosse frustrante, logo nesse primeiro ataque aqui, como sugeria o conselho de Aitofel. Bom, foi Uzai aqui que trouxe todos esses argumentos. São bons argumentos, os argumentos de Uzai? O que é que você acha? Uzai é inteligente, é sábio? É interessante que Uzai demonstra rapidez de pensamento aqui e muita clareza. Porque ele foi chamado, ele não ficou em casa, o que eu vou dizer, né? Não, ele foi chamado à presença de Absalão. Absalão jogou para ele, ó. Aitofel deu um conselho aqui para a gente, o conselho é esse, o que é que tu acha? E na hora, ele saiu dando todos esses argumentos aqui. Parece muito inteligente, né? Muito sagaz, muito capaz Uzai. Mas eu quero lembrar para você, irmãos, foi Uzai que apresentou esses argumentos. Mas por trás de Uzai, dando clareza de mente, dando rapidez de pensamento, estava Deus apresentando esses argumentos também. Ok? E isso, como eu já falei, daqui a pouco nós vamos ver que o autor bíblico vai fazer questão de frisar para nós mais uma vez que Deus queria frustrar o conselho de Aitofel e os planos de Absalão. Deixa eu dizer uma coisa para você, tá? Já aconteceu com você conversar com alguém e você dá um conselho, dá uma palavra ali, uma ideia naquele momento, algo assim que você não estava pensando naquilo, de repente estava conversando e parece que veio, né? Parece que brotou na sua cabeça ali, você soltou. E você depois assim, até se espantar, rapaz, eu estou achando que essa ideia foi boa mesmo, né? Como é que eu consegui pensar naquilo naquela hora? Rapaz, naquela hora veio a ideia assim, eu soltei. Como é que veio aquela ideia, né? Deixa eu dizer uma coisa para você, tá? Não se envaideça, não. Porque às vezes tem gente que olha e diz, eu sou o cara mesmo, né? Só eu para pensar numa coisa dessa, né? Só eu para ter uma ideia. Não. Dê glória a Deus. Se aquilo foi útil, se aquilo abençoou, se aquilo realmente apontou para um caminho certo, bom, que agrada a Deus, dê glória a Deus. Às vezes foi o Senhor que usou você naquela hora, te dando rapidez de pensamento, clareza de mente, para ser instrumento dele, instrumento nas mãos dele na vida de alguém. Então, agradeça ao Senhor. Lembre de ser grato a ele.
Como nós somos rápidos em nos esquecer da ação de Deus em momentos que parecem tão simples assim, né? No nosso dia a dia. Bom, voltando aqui, Uzai então agora ele deu os argumentos do porquê o conselho de Aitofel deveria ser rejeitado. Mas Uzai agora vai mostrar qual é então o conselho dele. Ok? Porque Absalão não queria só que ele dissesse por que o conselho de Aitofel não era bom. Ele queria que ele dissesse o que ele deveria fazer. Qual era a ideia dele, qual era o conselho dele. E aqui nós chegamos então na terceira ação de Deus. Nós vamos ver o Deus que convence. Nós vimos aqui não apenas o Deus que semeia dúvidas, o Deus que usa Uzai para dar bons argumentos para rejeitar o conselho de Aitofel, mas nós vamos ver aqui também o Deus que convence Absalão do conselho de Uzai. Ok? Vamos ver que conselho é esse. Olha os versos de 11 a 13. Diz assim: por isso dou o seguinte conselho, que se reúnam a ti todos os homens de Israel, desde Dan até Berseba, tantos quanto a areia da praia, e que tu mesmo os conduzas na batalha. Então o atacaremos onde quer que ele se encontre, e cairemos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra. Ele e todos os seus homens não escaparão. Se eles se refugiarem em alguma cidade, todo Israel levará cordas para lá e arrastaremos aquela cidade para o vale, até que não reste ali sequer uma pedra. Uma pequena pedra. Irmãos, olha a proposta aqui de Uzai. Se Aitofel tinha dito, me dê 12 mil homens para eu lutar contra Davi, a proposta de Uzai é muito mais poderosa e ameaçadora. Porque ele diz assim, vamos reunir o exército todo das 12 tribos de Israel. Vai ser um exército tão numeroso que não vai ter para onde Davi escapar, fugir. Nós vamos passar o trator, nós vamos dizimar tudo. Esse é o conselho de Uzai. E a pergunta que fica para nós é, Uzai não era amigo de Davi, não, né? Uzai está com raiva de Davi agora. Como é que ele dá um conselho desse? Como é que Davi vai escapar de um conselho desse? Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns detalhes desse conselho. Primeiro, um exército gigante. Um exército incontável, porque ele fala que vai ser um exército, a figura é como a areia da praia. Quem é que consegue contar quantos grãos tem na areia da praia? Então a figura aqui de Uzai é, vamos chamar todo mundo. Quando o exército de Davi olhar e ver aquele exército chegando por todos os lados, eles não vão nem conseguir contar. Vai ser como a areia da praia. Vai ser uma coisa assim gigantesca, ameaçadora, aterrorizante. Essa é a primeira parte aqui do conselho, né? Ele usa uma outra figura interessante também, que é a figura do sereno, né? Nós vamos cair sobre eles como orvalho, como sereno. Que figura é essa? Não vai dar para escapar. Quando a gente sai assim, que está, a gente chama aqui, né, neblinando, fica tudo coberto, né? Para aquele pouquinho de água assim, né? Fica tudo molhadinho, não tem nada que escape. Aqui a ideia é basicamente a mesma. Nós vamos cair como esse orvalho, assim, vai ficar tudo preenchido. Não vai ter como eles escaparem. O nosso exército vai estar em cima de tudo. Essa é a ideia. Ok? Segunda coisa aqui no conselho dele. Um exército tão forte que Davi não vai ter como se esconder em fortaleza nenhuma. Lembra que ele disse que Davi já devia estar escondido em algum lugar? Pronto. Pois aqui, esse exército era tão forte, tão poderoso, que não ia dar para Davi se esconder em lugar nenhum. Porque na hora que eles ouvissem qualquer história, ouvi dizer que Davi se escondeu lá naquela cidade murada. Lembra que nesse tempo, as cidades elas eram muradas exatamente para resistir qualquer ataque. O nosso exército vai ser tão grande que a gente vai resolver isso rapidinho. Sabe como é que a gente vai resolver? É claro que ele está usando aqui uma expressão de exagero, né? Mas a figura que ele cria, que a imagem que ele cria é a seguinte.
A gente leva a corda lá, amarra na cidade. O nosso exército é tão grande que a gente puxa a corda e arranca a cidade do lugar. E pega Davi escondido lá embaixo. O ponto é, não vai ter muralha que seja suficiente para nos resistir. Davi não tem como se esconder. Não tem como escapar de um ataque desses. É o argumento de Uzai aqui. Ok? Terceira coisa, ele vai apelar aqui para a vaidade de Absalão. Vocês lembram que Absalão era vaidoso? O cabelão dele lá, né? Pesado e tudo mais. Antes mesmo dele dar o golpe, ele já estava querendo agir como se ele fosse rei. Pronto. Como é que Uzai apela para a vaidade de Absalão? Ele diz, outra coisa, Absalão, não é Aitofel que é para estar conduzindo o povo lá no campo de batalha. É você. Era parte do papel do rei conduzir o exército na batalha. Então, quando Uzai usa essa figura, ele faz Absalão imaginar. Absalão ali montado no cavalo ou na carruagem dele, com toda aquela multidão do exército do Israel inteiro, das 12 tribos, e ele lá, guiando tudo, como se fosse o homem mais poderoso da terra. Essa é a figura aqui que ele usa para apresentar essa proposta para Absalão. E com certeza isso deixaria Absalão completamente envaidecido no comando desse exército tão gigantesco. Bom, pergunta que fica para nós agora é, como é que um plano desses pode ajudar Davi? Lembra? Davi pediu para Uzai queria ir para o deserto com Davi. Uzai chegou lá com a roupa rasgada, com pó na cabeça, em sinal de humilhação, dizendo para Davi, eu vou com você. Para onde você for, eu vou junto. E Davi disse o quê? Não, Uzai, você vai ser mais útil para mim se você voltar lá para a corte de Absalão e você se colocar à disposição dele. Eu estou aqui para servir. E aí você vai servir como um espião meu. Você vai mandar mensagens para mim por meio dos sacerdotes, dos filhos dos sacerdotes. Então, Uzai aqui, ele foi com essa missão. De ser um espião de Davi. Como é que agora ele está dando um conselho desse? Como é que esse conselho vai ajudar Davi em alguma coisa? Essa é a pergunta para nós. E a resposta é simples. Isso daria tempo para Davi. Isso daria tempo para que Davi fugisse. Isso daria tempo para que Davi ele organizasse o seu exército, escolhesse o melhor campo de batalha e assim ele pudesse levar vantagem. Por quê? Irmãos, não seria fácil juntar um exército tão grande como esse, organizar um exército tão grande para perseguir Davi. Ia demorar até que as tropas chegassem de cada lugar das tribos de Israel. Davi já tinha tido tempo para pensar, para se organizar, para planejar. Sabe? Existem algumas circunstâncias que não interessam o tamanho do seu exército. Você não vai conseguir lutar contra todos de uma vez. Já houveram circunstâncias em que, até nas histórias bíblicas mesmo, em que homens se colocaram numa formação geográfica que ficava ali entre dois montes, e não dava para vir um exército todo para aquela região. Tinha que vir um pequeno grupo de cada vez. E assim o exército menor conseguia ir combatendo aquele pequeno grupo. Então isso daria tempo para Davi e possibilidades estratégicas para Davi nessa batalha. E qual é que vai ser aqui o resultado? Olha o verso 14. Okay? Diz assim, Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Uzai, o arquita, melhor do que o de Aitofel. Eles que estavam convencidos do conselho de Aitofel no começo, agora escutaram o conselho de Uzai e disseram, esse conselho é que é bom. Esse conselho é melhor. Por quê? Olha o restinho do verso 14. Pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel a fim de trazer ruína sobre Absalão. O conselho de Uzai foi convincente.
Mas por que foi convincente? Porque o Senhor estava por trás, agindo através de Uzai para convencer tanto Absalão quanto o restante da corte de Absalão. Era Uzai que estava dando esses conselhos, mas era Deus por trás, o Deus escondido, operando por trás das cortinas, movendo Uzai aqui e se fazendo convincente. Irmãos, por que a gente precisa orar diante de tantas circunstâncias? Por que, por exemplo, antes de aconselhar alguém, a gente precisa orar? Quando eu vou ter um aconselhamento bíblico com alguém, antes de eu começar a ouvir o que a pessoa tem a dizer, dar qualquer opinião, a primeira coisa que eu faço é o quê? Vamos orar? E a gente ora. E o que a gente pede quando a gente ora? Senhor, nos dá direção. Senhor, nos ajuda a enxergar com clareza. Senhor, nos ajuda a entender a tua vontade. Nos guia nesse momento. Por que a gente ora assim? Por que antes da gente evangelizar, a gente ora? Senhor, eu quero compartilhar o evangelho com aquela pessoa. Me dá uma oportunidade. Opera no coração daquela pessoa. Move o coração daquela pessoa. Ora, no final das contas, a pessoa vai ter que tomar uma decisão. Se ela quer andar com Jesus ou não. Por que a gente ora então? Para que Deus vá lá e opere e mova o coração. Por que a gente ora antes de pregar? Quando eu vou preparar uma mensagem bíblica para compartilhar com os irmãos aqui, eu não faço apenas o dever de casa, né? Eu não vou apenas ali estudar o texto dentro do seu contexto, consultar comentários bíblicos, consultar outros materiais. Eu tenho que orar também. Oro enquanto estou preparando a mensagem. Oro antes de entregar a mensagem. Por quê? Por que nós precisamos fazer tudo isso? Por que quando um casal cristão está tendo algum tipo de conflito e não estão sabendo resolver muito bem aquilo, por que o primeiro conselho que a gente dá é orem. Sentem juntos e orem um pelo outro e orem a Deus para que Deus dê a direção. Por que quando nós disciplinamos o nosso filho, por exemplo, antes de disciplinarmos, nós aconselhamos e mais do que isso, nós oramos. E nós, inclusive, dizemos para que eles se arrependam e orem ao Senhor também. Por que nós fazemos tudo isso? Por quê? Porque, meus irmãos, nós cremos, como a Bíblia ensina, que é Deus que tem o poder para mover corações, para abrir os olhos, para destampar os ouvidos e guiar a nossa vida para o lugar certo. Eu oro antes de pregar, porque eu sei que se eu chegar aqui, eu posso explicar o texto da melhor maneira possível, mas se Deus não operar no seu coração, você vai sair daqui e continuar vivendo do mesmo jeito que você sempre viveu. Nada vai acontecer. E eu não estou querendo aqui apenas consumidores de sermão. Pessoas que estão vindo aqui para olhar e ver assim e achar, acho que é interessante essa ideia. Eu estou pregando aqui para transformar vidas de acordo com a vontade de Deus revelada nesse livro. Só que eu não consigo transformar essas vidas. Só o Espírito de Deus pode transformar essas vidas. E é por isso que eu oro. É por isso que eu oro. Oramos por aqueles que queremos evangelizar, porque sabemos que se depender só de nós, das nossas técnicas, da nossa habilidade, aquelas pessoas continuarão com o coração de pedra. É só Deus que pode arrancar o coração de pedra e colocar um coração novo no lugar. Oramos aqueles a quem aconselhamos, porque sabemos que eles só ouvirão um conselho e colocarão em prática em suas vidas se Deus operar na vida deles. Davi orou, Senhor, transforma o conselho de Aitofel em loucura. Uzai foi para lá. Uzai deu todos os seus argumentos e conselhos.
Mas só há uma razão do porquê Absalão, nesse momento, está colocando fora o conselho de Aitofel e ouvindo o conselho de Uzai. A razão é o que nós acabamos de ler aí no finalzinho do verso 14. Pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel, a fim de trazer ruína sobre Absalão. Oramos porque temos um Deus que, de maneira misteriosa, esse Deus, ele opera no mais profundo do coração de qualquer um de nós, a fim de que possamos viver para Ele, ouvir conselhos, ouvir a Sua palavra, e não apenas ouvir, mas dizer: Senhor, como é que eu nunca tinha percebido isso antes? Senhor, é isso que eu preciso para a minha vida, é assim que eu preciso agir. Só o Espírito de Deus operando dentro de nós para a gente responder dessa forma. É por isso que nós oramos, porque depende dele e não de nós. É ele que pode fazer. Nós sozinhos não conseguimos. Uma coisa interessante aqui, irmãos, é que o conselho de Aitofel é descrito pelo autor bíblico como bom. Ele diz que Deus havia decidido frustrar, na minha versão diz, o eficiente conselho de Aitofel. Na sua versão pode estar o bom conselho de Aitofel. Não é que o conselho de Aitofel era bom no sentido de moralmente bom, era um conselho amoroso ou algo do tipo. Não. Era bom no sentido de funcionar. O conselho de Aitofel teria funcionado perfeitamente. Por isso que a tradução aqui colocou como eficiente. Ok? Em outras palavras, irmãos, Aitofel realmente era um cara muito sagaz. E se Absalão tivesse feito do jeito que Aitofel aconselhou, Davi estava perdido. A menos que houvesse uma intervenção de Deus ali, Davi estava perdido. O conselho dele ia dar certo. Ele ia pegar Davi, ia matar Davi, ia trazer o restante do povo do jeito que ele planejou. Ia acontecer. O conselho de Aitofel seria eficiente. Porém, Deus frustrou esse conselho. Porque Deus frustrou, por mais que o conselho fosse eficiente, não vai mais dar certo. E o que isso indica para nós? Isso indica para nós que a única razão pelo qual o conselho de Aitofel vai dar errado é porque Deus estava contra Aitofel e contra Absalão. Só por isso. Porque Deus estava contra eles dois. Deus decidiu confundir Absalão e frustrar esse conselho. Isso nos lembra, deve nos lembrar, aquilo que eu mencionei acho que domingo passado. A palavra de Deus nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas como o Dr. Augusto Nicodemos bem parafraseou, né? E se Deus for contra nós? E se Deus for contra nós? Nem o mais esperto, como Aitofel aqui, nem o mais poderoso como Absalão aqui, que tem a possibilidade de juntar um exército tão grandioso como esse. Se Deus é contra eles, nada do que eles têm à disposição vai dar certo. Tudo vai terminar em ruína. Se Deus é contra nós, nós estamos perdidos e não há como escapar. Então, cuidado. Cuidado para que Deus não esteja contra você. Como é que Deus pode estar contra mim? É porque Deus é ruim? E então, de repente, Ele escolheu ficar contra mim? Deus, Ele pode estar contra você por uma única razão. Porque você tem que se colocado contra Ele. Quando nós decidimos ignorar Deus, quando nós decidimos fazer as coisas do nosso jeito, eu não estou nem aí para o que Deus diz na palavra dele, eu não estou nem aí para o que Deus quer para mim, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Então nós estamos nos colocando contra Ele.
nós estamos fazendo Deus se virar contra nós. Porque Deus nunca vai abençoar o pecado. O pecado, o salário do pecado é a morte. O pecado só traz destruição. Então, se você quer ir no caminho do pecado e quer dizer assim, Deus, abençoa agora o meu pecado. O que acontece se Deus ouvir essa oração? Tá bom. Vai lá e que dê certo conforme o pecado que você quer cometer. Qual é o resultado no final? Morte, condenação. Você se coloca contra Deus e você vai colher as consequências de se colocar contra Deus. Meus irmãos, o texto ele tem alguns desdobramentos rápidos aqui. Eu quero destacar apenas um desdobramento na vida de Aitofel. Olha o que acontece depois disso aí na vida de Aitofel. Verso 23. Vai lá para o verso 23. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Olha isso daqui. Aitofel, estrategista como era, deve ter percebido, no momento em que ele viu o seu plano perfeito sendo rejeitado, e ele viu Uzai, amigo de Davi, ganhando proeminência sobre Absalão, ele deve ter calculado tudo. E a consequência que ele chegou é, entendi, vai dar tudo errado agora. E no final, quem vai se dar mal? Eu. Quando Davi voltar ao poder, eu, traidor, conspirador, junto com Absalão, serei o primeiro a ser executado. O que ele faz então? Organizado, estrategista como ele era, ele se antecipa. Ele vai lá, coloca toda a sua casa em ordem, deixa a vida organizada para a sua família e vai lá e tira a própria vida, para que a sua família não tenha que sofrer nenhum tipo de consequência, uma vez que ele já estaria morto. É assim que ele age. Aitofel é um exemplo de uma gigantesca inteligência, mas uma inteligência sem Deus. Sem Deus. Nenhum talento seu vai te livrar de um destino terrível como o destino de Aitofel. Nenhum talento, se você ignorar a Deus. Se você ignorar a Deus, não interessa quão inteligente você seja, quão poderoso você seja, o destino vai ser o mesmo destino de Aitofel. Aqui nós temos uma cena de retribuição. Aquele que queria a morte de Davi, o escolhido do Senhor, agora encontra a sua própria morte. A boca que deu o conselho para destruir Davi, um conselho que seria eficiente, ela agora é silenciada. Suas cordas vocais são esmagadas pela corda sob o peso do seu corpo. O conselheiro foi calado de uma vez por todas. Meus irmãos, o salário do pecado é a morte. Foi isso que Aitofel conseguiu colher no final das contas. Bom, eu quero terminar apenas trazendo uma coisa que a gente pode aprender aqui com o nosso texto. Com Deus do nosso lado, não há nada que a gente possa temer. A gente está vendo aqui uma situação em que Absalão tinha todo o poder militar de Israel à sua disposição. Um exército gigantesco. E o que Davi tinha? O que Davi tinha para fazer frente a esse exército gigantesco? Ele tinha Deus. E Deus vale muito mais.
Com Deus do nosso lado, nós sempre vamos ser maioria. Com Deus do nosso lado, meus irmãos, nós não precisamos andar amedrontados, angustiados, temerosos. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Como será? Não precisamos. A única coisa que nós precisamos é ter a certeza: Deus está comigo. Se Deus está do nosso lado, não precisamos temer o amanhã, temer quem quer que seja, qualquer que seja a situação. Porque nós já temos a maior arma que poderíamos ter à nossa disposição. Temos Deus. Um Pai que nos ama. Um Pai que se comprometeu a cuidar de nós. Que sabe do que precisamos. Que tem poder para resolver as nossas situações, os nossos dilemas. Um Pai que diz: olha, pode uma mãe esquecer do filho que amamenta. Eu, todavia, não me esquecerei de você. Pai, que quando nós pedimos pão a Ele, Ele não vai dar pedra no lugar, diz a palavra de Deus. Nós temos Deus ao nosso lado, então não precisamos temer mais nada, irmãos. Deus cuida do seu povo. O apóstolo Paulo disse: aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Quer dizer que se Deus está do meu lado, Ele vai me dar tudo que eu quero? Não. Porque muitas das coisas que você quer vão ser uma desgraça para a sua vida e vão te afastar de Deus. Mas quer dizer que Ele vai te dar tudo que você precisa para essa vida e para a eternidade. Como é que eu sei que Deus vai cuidar de mim? Ele vai me dar tudo o que eu preciso. Como é que eu sei? A prova, o apóstolo Paulo disse: porque Ele já deu aquilo que tinha o maior valor, aquilo que era imensurável, como nós cantamos hoje aqui, não dá para medir. Ele deu o Filho dele, a preciosidade do universo, Filho de Deus, sendo Ele mesmo Deus, sem pecado, perfeito, santo. O Senhor entregou Ele para que Ele fosse para aquela cruz. E o castigo que deveria cair sobre mim por causa do meu pecado por toda a eternidade, o Filho de Deus naquela cruz recebeu sobre Ele. Por quê? Porque Deus decidiu me amar. Porque Deus decidiu estar do meu lado. Porque Deus decidiu que Ele me queria com Ele por toda a eternidade. Ele mandou o Filho dele. E o Filho entregou a si mesmo na cruz, para que eu pudesse estar com Ele para sempre. Se Ele já entregou o Filho dele, isso é uma prova de que Ele vai me dar tudo aquilo que eu preciso para estar com Ele por toda a eternidade. Descanse em Deus. Confie em Deus. Como Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, tudo aquilo que eu preciso para viver para Ele, com Ele, por Ele e por toda a eternidade, nos serão acrescentadas. Vamos orar nesse momento?